Você já parou para pensar por que remakes, relançamentos e brinquedos nostálgicos dominam o mercado contemporâneo? O cinema revive histórias antigas. Brinquedos viram febre entre os adultos. E as marcas parecem que estão apegadas a um baú de memórias. Minha intenção com esse vídeo é entender por que as empresas, marcas e o próprio capitalismo têm apostado tanto no recurso da nostalgia. Eu vou olhar principalmente para o cinema e para o entretenimento e puxar um pouco de psicologia e teoria cultural. E a partir disso, a gente pode pensar o que essa economia da saudade diz sobre os tempos que nós estamos vivendo. O que é nostalgia e por que ela pega? Nostalgia já foi diagnosticada como uma doença lá atrás, mas hoje a psicologia trata ela como uma emoção agridoce que pode fazer o bem. Ela aumenta a sensação de pertencimento, autoestima e otimismo. No laboratório, quando os pesquisadores induzem nostalgia, as pessoas relatam ter uma visão de vida mais positiva e também uma maior conexão social. Na sociologia, Fred Davis considerou a nostalgia como um mecanismo de continuidade, principalmente em um momento em que o mundo muda rápido demais. E aí nós revisitamos o passado para costurar a identidade. É como se a saudade fosse uma cola social. Existem muitos estudos sobre conexão social e a formação de grupos. Acho muito interessante vocês irem pesquisar um pouco mais a fundo sobre isso, porque eu não vou falar aqui no vídeo, mas é um tema super interessante. Ele serve para a gente estudar diversas coisas, não só essa questão da nostalgia como eu tô falando aqui, mas como religião, política, todo tipo de coletivo que você participa, tudo aquilo que você participa socialmente, tem uma psicologia e uma teoria social por trás disso que é muito legal. Agora, como o mercado transforma nostalgia em estratégia? Do ponto de vista das empresas, nostalgia é um atalho poderoso, principalmente porque ela reduz a incerteza. Quando você replica estratégias já conhecidas e do lado do consumidor, você apela para a emoção, você eleva muito a intenção de compra, o apelo comercial. Há décadas isso é estudado. Anúncios com apelo nostálgico geram respostas e avaliações mais favoráveis. Para não ficar tão no campo da teoria, vamos falar um pouco sobre uns exemplos atuais que eu tenho certeza que todo mundo viu. No cinema, o filme Barbie foi um fenômeno. Eu, inclusive, caí direitinho. Ali a gente tem uma reencenação de um ícone de décadas. É a pura nostalgia que foi misturada com um tema atual, que é a questão do gênero. Qual foi o resultado? Esse foi o filme número 1 de bilheteria em 2023. Mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares arrecadados com bilheteria. A campanha ela foi praticamente onipresente, principalmente nas redes sociais, e liberou uma sensação nostálgica desse universo rosa. Já olhando para os remakes, a gente tem vários exemplos, mas vamos pegar o exemplo do filme Mean Girls de 2024. Ele recicla aquele filme famosíssimo de 2004 e agora traz num formato musical, apostando fielmente na memória afetiva de toda uma geração. A Disney, então, nem se fala, né? Encontrou a mina de ouro nos live actions. Foi Lilo e Stitch, A Pequena Sereia, O Rei Leão. Olha, eu diria que eles vão fazer live action de simplesmente todas as obras do catálogo. E aí a gente chega ao ponto de até termos brinquedos para adulto. Eu tô falando da febre dos designer toys e dos blind boxes, que são as caixinhas surpresas. Isso escancara um consumo colecionista que mistura infância com status e com luxo. Claro que eu tô falando do Labubu, mas dá também para falar do Bobbie Goods. O youtuber Brad Stotts traz um ponto muito interessante num vídeo seu, e aí eu vou ler aqui para vocês. Segundo uma pesquisa da Film Grail sobre análise de audiência, os estúdios agora usam análises preditivas para decidir quais filmes fazer, com base em pontos de dados. Esses pontos de dados são coisas como gênero, diretor, elenco, data de lançamento, críticas e repercussão nas redes sociais. Mas por que agora? Em cenários de ansiedade, como crises econômicas, mudança tecnológica, precarização do trabalho ou das condições de vida, a nostalgia, ela funciona como um recurso emocional muito efetivo. É quase como um regulador afetivo coletivo. Mas quando tudo é previsível e formatado, a arte
perde a sua função transformadora e política. A criatividade, ela acaba virando um algoritmo nostálgico, seguro, palatável e principalmente rentável. Esse nostalgia bait, ou a isca da nostalgia, pode afetar artistas e a arte em geral de formas bem sutis. Quando um álbum ou uma música antiga voltam a viralizar, o mercado e até o público começam a pressionar esse artista para que ele repita essa fórmula. Isso pode travar a evolução criativa, porque o artista sente que qualquer desvio do que deu certo no passado pode gerar um fracasso. Sem querer mexer num vespeiro, mas uma Eras Tour tem tudo a ver com a nostalgia como isca. Isso pode gerar alguns efeitos sociais importantes. Um desses efeitos é a homogeneização cultural, que é mais ou menos o que a gente vê acontecendo nos cinemas. Nos últimos anos, a maior parte dos filmes campeões de bilheteria são remakes, ou regravações, ou live action, ou sequências. E se todo mundo está consumindo versões repaginadas das mesmas histórias, músicas ou estéticas, a diversidade da expressão artística quase some. O público não só passa a ter acesso a um repertório mais limitado, mas isso também é aproveitado pelas empresas, o que pode gerar uma economia cultural mais concentrada. Como relançar algo nostálgico é muito mais seguro do que investir em narrativas novas, grandes conglomerados de mídia tendem a concentrar cada vez mais o mercado. Por exemplo, no mercado cinematográfico. Quem concentra é a Disney, é a Marvel, Estados Unidos, principalmente, óbvio. Então, o que a gente está vendo é uma recessão da criatividade. É extremamente difícil encontrar algo realmente original. Isso que eu nem coloquei inteligência artificial aqui na discussão. Senão a gente ia precisar de uns 2 dias para concluir esse vídeo. Cabe a nós decidir quando comprar a sensação pronta e quando usar a memória para inventar um novo capítulo. Me conta aqui nos comentários qual foi um produto ou filme que teve muito apelo para você só por conta da nostalgia e por quê?